Hoje eu apresento para vocês a entrevista que eu fiz com a Juliana Calejan, que é formada em Letras pela USP, redatora publicitária, roteirista de curtas-metragens, criou 2 séries que estão em processo de desenvolvimento e que acabou de estrear com o seu primeiro longa-metragem, Amo-te Imenso, que é uma comédia romântica que se passa em Lisboa e conta a história de amor de um brasileiro e uma portuguesa. O papo foi muito interessante, a gente falou dessa peculiaridade de ser um roteirista brasileiro em Lisboa, né? Falamos do processo de produção de um filme, falamos sobre gênero cinematográfico, sobre artifícios dramáticos, sobre mistério, entre outras coisas. O papo foi muito proveitoso e desde agora já convido você também a assistir o filme da Juliana, O Amo-te Imenso, que está disponível pelo canal de streaming do Telecine, que você pode acessar pela Amazon Prime ou diretamente na Globoplay. Então é isso, fiquem com a entrevista, aproveitem. Ju, muito obrigado por aceitar esse convite aqui de conversar comigo aqui no canal Escrevo Filmes. Faz tempo, né, que a gente está combinando, tentando fazer esse papo e finalmente rolou. Estou muito feliz que você está aqui comigo. Muito obrigada pelo convite, Pedro. Minha primeira aparição, né, falando sobre roteiro. E estou feliz que seja aí com você, com um amigo que eu gosto tanto. Então, estou super animada. Que demais. Primeira aparição de muitas, com certeza. Tomara. Então vamos lá, vamos começar aqui com as perguntas. Primeira delas é o seguinte: você hoje é oficialmente uma roteirista brasileira em Portugal. Conta pra mim aí como que isso aconteceu. Bom, morava em São Paulo, né, até 2017. E eu trabalhava em produtoras, trabalhava como roteirista, mas era muito mais no campo da publicidade. E aí, quando foi 2017, eu resolvi, assim, assistindo a muitas séries, né, que estava começando, né, estava efervescendo isso no Brasil. Falei, cara, eu preciso me dedicar a isso, é isso que eu quero fazer e vou tirar um ano sabático, assim, vou sair do Brasil e vou tentar aplicar aí um pouco dos meus estudos de roteiro e tentar fazer um primeiro roteiro, fazer um exercício, né, e ficar um ano fora. E aí, Portugal foi uma escolha, porque eu precisava fazer a minha cidadania e era, né, minha mãe é portuguesa, então eu disse, bom, vou a Portugal e fico um ano lá. E aí, né, já são 6 anos, assim, e foi uma coisa inesperada, mas assim que eu cheguei, né, eu cheguei em março de 2018, em novembro, dezembro de 2018, eu recebi o convite para fazer esse roteiro que hoje virou um filme mesmo, né? É, Então, eu acabei me tornando aí, de fato, uma roteirista, porque esse roteiro que eu fui convidada para escrever pelo diretor, ele era muito sobre o que eu estava vivendo, porque era sobre um brasileiro que acabava de chegar em Portugal e começava a se relacionar com tudo aquilo. Então, eu tinha ali muita. Eu podia falar sobre aquilo, porque era uma coisa que eu de fato estava vivendo, né? Era de fato meu primeiro ano ali. Então foi uma coincidência maravilhosa e é isso, assim. 5 anos depois, assim, a gente pode ver o filme de fato aí nas telas e foi assim que aconteceu. Nossa, então você recebeu o convite em 2018, né? Então Sim, hoje estamos em 2024. Fazem sim, aí 6 anos, então, de você receber o convite até o é, lançamento comercial do filme, que foi agora, né? sim, basicamente. Eu escrevi no começo de 2019, e aí foi isso. Aí teve pandemia, então as coisas assim pararam um pouco ali, mas finalmente o filme aconteceu. Esse filme que a gente tá falando, que é o Amo-te Imenso, né? Não tinha dito Sim. aqui o nome ainda do filme, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, sobre o teu processo criativo, né, no filme, um pouquinho mais pra frente. Agora eu vou perguntar pra você, né, pedir pra você falar um pouquinho sobre a tua formação de roteirista.
Qual é, assim, a tua escola, entre aspas, né? Os livros que você leu, se você fez algum curso importante, ou mesmo, né, a experiência que você teve em algum lugar. Conta pra mim um pouquinho disso. Tá. Bom, eu comecei assim, eu fiz rádio e TV, né? Eu não terminei o curso, mas eu estudei, então eu comecei a estudar roteiro ali, né? Então, a parte de entender a estrutura, né, do roteiro, foi ali. Aí depois, aí eu parei a faculdade e fui fazer letras. E aí em letras eu também acabei estudando Aristóteles. Então aí eu fui ali mergulhar um pouquinho nos gêneros. E aí depois disso eu comecei só a fazer leituras assim. E quando aparecia um curso ou alguma coisa rápida, trabalhei muito com roteiro dentro das produtoras, porque eu sempre trabalhei em produtora. Só que eu, né, fazia muita publicidade. E aí, assim, eu li, ao longo aí desses anos, eu li aqueles livros, né, que são clássicos, né, o Story, do McKee, Anatomia da História, nossa, Do aí, Truby, assim, né? Esse do é, John. Muito legal li esse. super. Nutshell Technique também, um livro que eu li, até estou relendo agora. Que mais? Esse eu Fiz... não E aí, conheço, Nutshell Technique. é bem legal. Depois eu te falo. Ele tem a técnica pro protagonista, assim. Ah, Enfim, legal. mas é uma estrutura bem parecida com o que a gente já vai ouvir ali falar nesses outros livros de roteiro. E, assim, uma coisa que eu fui muito atrás e que eu acho que me ajudou muito foi entender o mercado. Porque a gente, como roteirista, a gente precisa vender, né? Assim, como eu não sou diretora, então eu preciso vender o meu projeto. Então eu fui muito atrás disso, eu li muito sobre isso, eu fiz muitos cursos e participei de workshops, live no Instagram que falava sobre como está o mercado no Brasil, como você apresenta como você faz um pitching, como você apresenta um projeto de uma série, faz uma bíblia. Então eu li muito sobre isso. Participei de Série Lab, Marieta, que mais? O Rota. E são, assim, eu acho que o final, sabe, do aprendizado ali, aquela lapidada final, eu acho que vem muito desses cursos, assim, desses cursos que você pode colocar o seu roteiro e aí você recebe um feedback das pessoas, participa de grupos de roteiro, né? Tem alguém que possa ler o seu roteiro e te apontar ali, né? Olha, vai mais por aqui, por ali. Isso eu acho que é sabe, que faz o refinamento, assim, do projeto. Então, assim, fiz muita coisa, foram esses processos, assim, tudo que aparecia de livro que me interessava. Eu li também livros que eu acho que são muito importantes, que é livros sobre o artista, né? Assim, tem o Caminho do Artista, que ele trabalha muito, né, os bloqueios que a gente tem, né, os boicotes que a gente faz, e a gente entender por que faz isso. Então, isso também, nossa, soltou ali muitos probleminhas que eu tinha de escrita, né, de às vezes empacar em alguma coisa, não acreditar. Então, também foi um caminho que eu acho que é importante, quem gosta de escrever, também ter esse tipo de leitura para se segurar, sabe? O Caminho do Artista é um livro que eu leio sempre, assim, eu tenho ele na minha cabeceira, às vezes eu abro para me lembrar, sabe? Para me lembrar que não, a gente consegue, só ter um pouco mais de paciência, não pode desistir. Então, é algo que eu também acho que foi muito importante aí para mim. É um desenvolvimento pessoal também, né? Muito, muito. Isso que você falou eu achei interessante, porque tem um pouquinho de cada, né? Você começa ali no Aristóteles, foi um pouquinho, Sim, né, para o rádio e TV também, que tem aquela questão mais prática de como as coisas existem, e gostei muito que você falou desse estudo do mercado, né? Porque eu vejo muitos roteiristas iniciantes que estão ali com a sua ideia, que amam a sua ideia, têm aquela paixão e, assim, não tem a menor ideia, né, de como chegar e muitas vezes também de que às vezes aquele projeto que ele está querendo vender não vai se encaixar, né, na realidade do exato. mercado. Então não é Sim, só o que escrever, mas também para quem, né, talvez assim, né, nesse sim, sentido de quem vai
comprar, né? Quem vai comprar a ideia, quem vai topar. Até você entender um pouco sobre que produtoras procurar, né? Porque aí, quando você entende um pouco que aquela produtora gosta mais daquilo, ou que aquele streaming ele vai por aquele caminho, é mais fácil, você não perde tanto tempo, você já sabe como, né, se orientar melhor. E eu realmente, assim, foram aprendizados que eu realmente vi resultado. Eu falei, nossa, entender isso faz muita diferença, porque você precisa, né, no final das contas, vender o seu projeto, ou até como eu aprendi nesses cursos, que é se vender acima de tudo, né? Porque Uhum. você pode vender o seu projeto, mas enquanto você está vendendo o seu projeto, você fala, não, mas olha, se precisar de mim, né, precisar num projeto de vocês e tal. Então, assim, você fazer curso, né, de roteiro, de mercado, é muito importante, assim, e coisa atual, né, que vai te atualizar do que está acontecendo hoje, assim. Eu também sigo muitas e muitas e muitas e muitas páginas e contas de roteiristas e produtoras, porque é isso, quanto mais a gente sabe o que está acontecendo, mais assertivos seremos, sabe? Então, Ju, eu queria falar agora de um assunto meio polêmico, que são os gêneros cinematográficos, né? O gênero do romance ou da comédia romântica é um desses que é um dos mais consumidos, né, da história do cinema. Sempre foi um grande sucesso. Por que que, na tua opinião, essa fórmula ou esse gênero, essas convenções narrativas funcionam tão bem? Olha, assim, a comédia romântica não, honestamente, não é o meu gênero preferido, assim, mas eu acho que funciona muito bem, porque é que como eu trabalho com isso, né, eu vejo filme e série de uma forma diferente. Mas eu acho que as pessoas estão, no fundo, buscando entretenimento, buscando uma coisa leve, buscando um final feliz, que é o que a gente sempre espera de uma comédia romântica, né? E eu acho que também tem essa coisa da gente se reconhecer, né? Eu acho que todo mundo se apaixona, todo mundo vive, né, problemas no relacionamento e é legal a gente se enxergar também, né? Então, eu acredito que tem um pouco disso, assim, e tem um pouco dessa vontade de relaxar, de comer uma pipoca e ver uma coisa leve, sabe? Mas é muito pessoal, assim, é gosto pessoal. Sempre tem uma mensagem de esperança, eu acho, né? Uma comédia Sim. romântica, por mais que a gente possa achar muito idealizado, né? Eu também, claro, não sou talvez o maior consumidor, o maior fã de comédias românticas, mas às vezes é bom, né? Às vezes a gente para, É, assiste, dependendo ali do cenário, daquelas personagens, a gente sim. consegue, né, ter um momento agradável, assim, gostoso. Eu acho que é muito por isso. Então, falando de comédia romântica, né? O filme que você escreveu, seu primeiro roteiro de longa-metragem, O Amo-te Imenso, acabou de ser lançado aí nas salas de cinema em Portugal e já está também disponível no streaming no Brasil pelo canal Telecine. Inclusive foi assim que eu assisti. Mas conta pra mim, como é que foi esse processo? Assim, desde você começar a trabalhar no roteiro, né? Você já me falou como foi o convite, mas conta esse meio do caminho, né? Desde você começar a trabalhar até agora no lançamento. Tá. Então, esse longa, ele veio de um curta que o diretor tinha, né? Então, o diretor ele já tinha feito um curta e ele falou, olha, eu quero fazer um longa, né? Um pouco baseado nessa história de um brasileiro que vai chegar aqui em Portugal, vai se apaixonar por um brasileiro que se apaixona por uma portuguesa, mas eu preciso desenvolver isso melhor, né? Então, a gente começou fazendo um grupo, né? Então, estávamos eu, ele, o roteirista do curta e mais um outro amigo nosso também, e conversamos ali que caminhos seriam interessantes, que profissão que talvez esse brasileiro teria. Então, a gente pensou algumas coisas ali, ficou uma ideia bem superficial. E aí eu fui para o argumento, né? Falei, bom, vou desenvolver ali uma ideia de argumento do que eu acho que poderia acontecer aí com o brasileiro chegando em Portugal, né? Tinha algumas coisas que o diretor tinha pedido, por exemplo,
eu quero que ele fique numa casa com outras pessoas, né, dividindo o quarto, que é uma coisa que acontece muito aqui quando a gente chega. Então eu peguei ali né, uns pedidos dele e desenvolvi esse argumento, né, essa primeira versão em 10 páginas ali de história, sabe, contando mesmo a história. E aí, em cima desse argumento, a gente fez algumas alterações, né? Até por algumas questões de produção, né? Tinha algumas cenas que ele disse: olha, a gente vamos tirar isso aqui porque é muito caro. Tinha uma cena no avião, por exemplo, tinha uma cena que era uma festa de casamento. Então, tinha umas coisas que a gente fez umas adaptações. Aí, fechei ali o argumento, né? Mais ou menos como íamos começar, como ia ser o meio e como íamos terminar. E aí fui pro roteiro mesmo, né, na prática ali. E aí foram 3 meses para escrever esse roteiro. Assim, foram 3 meses inteiros. Eu tinha eu tirei um dia de folga só, assim, um sábado ou um domingo, porque Nossa. a gente tinha aí a gente tinha um deadline aí, de acordo com algumas coisas que ele precisava. Então, me joguei completamente, assim, nessa história. Daí fiz essa primeira versão, entreguei em 3 meses, e aí fomos, né? Alguns tratamentos aí, e a gente foi mudando algumas coisas, aí algumas pessoas leram também. O diretor compartilhou com algumas pessoas ali que ele queria, e aí ele me trazia alguns retornos, a gente discutia aquilo. Algumas alterações eram. Assim, eu tentava argumentar, dizendo, não, mas a gente precisa segurar isso aqui, né? Não, mas isso é muito importante para o personagem. Então, algumas coisas eu defendia, né, para ficar, e outras coisas eu entendia que sim, podia ser muito interessante mesmo. E assim fomos. Acho que a gente ficou aí mais um ano trabalhando nesse tratamento, né? Acho que foram uns 10 tratamentos, mas assim, foram 10 tratamentos, mas não de uma mudança total em todo o tratamento, sabe? É que sempre tinham algumas pequenas atualizações, aí a gente arrumava mais um pouquinho, dependendo de alguma questão, a gente atualizava, contextualizava. Por exemplo, teve uma personagem que era para ser da Eslovênia, mas a gente teve problema com a atriz para achar, e daí aí mudamos para uma italiana, enfim, fizemos algumas alterações, sabe? E aí foi isso, basicamente. Aí depois que aí o roteiro ficou pronto, a gente filmou em 2021, ainda tinha aí uma pandemia, mas a gente fez ali de uma forma bem fechada ali, bem exclusiva. A gente fazia a testagem do Covid e aí basicamente foi isso. Foram 15 dias, acho que de filmagem em Portugal e uma semana talvez no Brasil. E aí foi isso. E depois foi todo esse processo de pós-produção, né? Que daí eu já não estava, né? Eu já não tinha mais muito a ver com o roteiro, mas a gente fez alguns cortes e eles sempre me mandavam. E eu também apontava algumas coisas assim, olha, isso aqui a gente precisa manter, isso aqui eu não aconselho tirar, né? Então, algumas coisas ali eu tentava segurar para que a estrutura da história, né, se mantivesse, assim. Então foi muito o que aconteceu durante todo esse processo. O diretor ele sempre mandava para mim ou a ideia que ele queria que eu colocasse no roteiro ou a versão, né, a montagem e me dizia, olha, o que você acha? Olha, eu tô com um problema aqui, a gente pode tirar essa cena. Então a gente sempre conversou muito para que isso ficasse ali, né, o mais redondo, o mais, né, fechado, né, a história precisava se fechar, assim. E aí, depois do último corte, a gente fez bastante, né, edição, ela corta muita coisa da história, assim, então muita coisa do roteiro original foi tirado, mas eu gostei, sabe? Eu acho que ficou refinado, ficou dinâmico. Então, apesar de algumas coisas ali que eu até gostaria que tivesse, assim, mas eu acho que ela não foi aquela coisa de nossa, sabe? Então ficou muito bacana. Acho que até a montagem do filme final, assim, nossa, fiquei muito, muito feliz, assim. A gente sempre tem um apego com algumas coisas, né? Algumas Sim. cenas. E é triste ver, mas tem isso, né? Eu acho que depois de você dá uma semaninha assim, ver de novo, às vezes aquilo já não
não faz falta É, nenhuma, né? Você já fala, nossa, sim, até realmente está funcionando melhor, né? Deixa assim, sim, né? sim, sim. Eu acho que esse trabalho de refinamento da edição é muito bom, muito, porque tinham coisas que eu reparei que talvez tivessem ficado repetitivas, sabe? De reafirmar uma coisa, talvez não precisasse, assim. E então foi muito bom porque ficou bem refinado mesmo. O que precisava, o que era muito essencial ficou, sabe? Muito legal. Então, nossa, você ficou 3 meses para fazer o primeiro tratamento e depois 1 ano para vocês terem a versão do roteiro, digamos assim, aquele roteiro de rodagem, né? E aí É, imagino que começou a basicamente. captação de recurso, né? Parcerias com. Você falou que entrou a Paramount, foi isso? Junto? Como é que. Sim, a gente começou o filme assim meio independente, né? A gente tinha pouca verba, aí tínhamos a Promenade, que a produtora é portuguesa, e a Capuri, que era a produtora do Brasil. E depois das filmagens só que a gente fez a parceria de pós-produção com a Paramount. Então a Paramount entrou para fazer a pós e para distribuir no Brasil. E aí a gente conseguiu também editais do ICA, que é a Ancine, né, daqui de Portugal, e também da Ancine. E aí, depois né, desse filme pronto, a gente conseguiu a distribuição também em Portugal, que foi pela Nós Cinemas, né? E futuramente também ela fica na RTP, que é o canal aqui, um canal português. Muito bom, muito bom. E deixa eu te perguntar sobre um desafio que deve ter sido super difícil para você, apesar de você morar aí, né? Que é Sim, escrever diálogos em português europeu, né? Como a gente chama PTPT, né? PTBR e sim, PTPT. sim. E aí, como é que foi esse processo? Olha, eu tô aqui há 6 anos e eu não me sinto assim extremamente confortável em escrever em PTPT, né? Porque é, é, a língua é muito mais cultural, né, do que apenas escrita, né? Então, às vezes a gente acha que entende muito bem, mas não entende, né? Mas na questão desse roteiro, eu fiz ali, né? Eu escrevi as falas dos portugueses, eu escrevi como eu entenderia que eles falariam, né? Da forma que eles falam. Mas eles ficaram, né, completamente livres para fazer do jeito deles, assim, para escolher as palavras que eles entendiam que se encaixava melhor, assim. Então, o que eu fiz foi só basicamente escrever a ideia que eu precisava que eles expressassem. Mas eles tiveram um pouco de liberdade, assim. Os brasileiros eles seguiram bem a risco o que estava escrito, mas os portugueses eles tiveram um pouco de liberdade para fazer essa, sabe, dar aquele jeitinho que tem ali uma gíria, tem uma coisinha que só quem é mesmo, né, do país ali sabe encaixar na hora certa, assim. E eu tinha 1 ano, né, de Portugal, então, quando eu escrevi. Então, eu realmente não me sentia, assim, né, à vontade. Então, eu escrevi, mas aí eles ali, né, perceberam super bem, entenderam super bem e fizeram. Legal, legal. E vou fazer uma outra pergunta aqui agora sobre esse universo da comédia romântica, porque em 2017, eu até fui buscar isso por conta de uma pesquisa aí que eu acabei fazendo sobre o filme e descobri que tem uma outra comédia romântica gravada em Lisboa também, né? Num relacionamento aí de um português e uma brasileira, no caso ao contrário, né? Um filme chamado Alguém Como Eu, que é uma comédia com aquela pegada mais global, bem diferente aí do Amante Imenso, que, a meu ver, né, tá mirando ali numa coisa mais um cinema de autor, né, uma pegada talvez mais Richard Linklater, o próprio filme, né, faz essa referência, uma hora eu achei muito bacana. Sim. Bem, e aí o que eu queria saber de você, né, é como que você vê esse posicionamento do filme, né, assim, como gênero ou como, né, diferença entre cinema de autor ou cinema comercial, não sei como você vê isso, né, e como que, se de alguma forma ele afetou ali no teu trabalho de roteiro, na maneira como você criou as cenas, como você criou os personagens.
Olha, eu assisti já muitas vezes o Homem Imenso, né? E é engraçado que eu não consigo mesmo definir se ele é comercial ou se ele é um pouco de autor. Eu fico muito. É uma coisa que uma hora eu tô aqui, outra, porque eu acho ele bem comercial, assim. Eu acho que ele tem uma estrutura meio clássica, né? A gente tem um personagem que tem um problema e aí vai passando por tudo aquilo. Então, eu acho que tem uma coisa um pouco comercial, mas eu acho que é, tem essa coisa que é pessoal, sabe? Eu não sei se é necessariamente do autor, mas tem ali as piadas são muito de quem tá aqui, do brasileiro que veio para cá. Então, assim, o que eu escutei da maioria dos brasileiros que viram o filme é exatamente o que eu vivi. Então, eu acho que tem um pouco disso, né? Você se identifica de um jeito mais íntimo do que de um jeito mais global, como esse outro filme que você comentou. Mas, assim, não sei dizer se é tão de autor assim, sabe? Mas tem um pouco de. Tem uma coisa ali que é bem portuguesa, assim, que é bem imigrante, assim, sabe? Mas olha, eu não consigo te dar essa resposta, sabia? Até hoje, toda vez que eu assisto, minha cabeça fica, mas olha, isso é bem comercial. Mas eu penso, não, mas isso tem uma coisa bem própria, né? Então eu tô nessa dúvida ainda. Mas acho que você deu uma resposta perfeita, porque essa palavra pessoal, ela resolve muita coisa, né? Não quer dizer que é, digamos, algo absolutamente experimental ou que busca uma grande originalidade no formato, né? Como você falou, né? Ele tem ele busca a fórmula, sim, né? Da comédia romântica, né? De a conquista, aí ele perde e reconquista, né? Aquela coisa Sim. clássica. Mas ao mesmo tempo, sim, tem isso, né? Eu também que morei aí, comentei com você, né? Que também me vi nas situações todas, né? Então é isso, acho que tem essa alma mesmo de algo realmente vivenciado e não só assim um conto de fadas, né? Uma fantasia ou um romance novelesco, né? Tem ali uma certa verdade. Sim. E, bem, seguindo aqui então, vamos falar de mistério um pouquinho, que eu gosto, adoro mistério. Eu também. Bem, o mistério, acho eu, né, quando eu assisti o filme, me veio como um dos elementos-chave para o Amo-te Imenso funcionar, né? Para trazer ali aquela grande revelação. Não sei se é um midpoint ali que você cria, mas acho que é algo por aí. Na sua visão, independente falando do filme ou não, como você acha que é possível, ou qual que seria aí um caminho interessante para a gente construir um mistério bem feito, né, eficiente? Bom, assim, eu gosto muito de mistério. Acho que o suspense aí é o meu gênero favorito, então acaba que isso escapa nas coisas que eu escrevo, assim. Eu tenho essa tendência a acreditar que a gente ficar com dúvida de alguma coisa prende a gente na história, né? Não, mas eu quero saber por que essa pessoa mentiu. Por que essa pessoa Uhum. disse uma coisa ali e para aquela disse outra. E isso é uma coisa muito minha, é uma coisa que eu gosto, eu acredito. E eu acho que eu acabei levando o mistério para essa história por conta disso, assim, porque eu acho que é uma forma de a gente também criar uma camada mais complexa para uma comédia romântica, que era uma coisa que eu acho que no fundo tinha vontade de fazer, sabe? Porque também é uma característica minha, assim, eu gosto de coisas complexas, então quando eu assisto uma comédia romântica aí que tá tudo muito óbvio, muito fácil, e aí eu já não gosto muito. Agora, quando já é uma comédia romântica que tem uma coisa diferente ali por dentro, seja um suspense, seja sei lá, um protagonista diferente, eu já acho que ganha um outro charme, assim. Então, foi um pouco por isso que eu tive esse movimento de criar esse. Foi quase que inconsciente, na verdade. Acho que é um movimento que eu faço assim, sozinho, de propor que a história comece assim, para deixar a gente com essa. Né, e fazer isso como isso, né, fazer dar certo, assim,
Estruturalmente, eu acho que é legal a gente trazer possíveis verdades, né? Eu acho que assim é legal assim a gente trazer uma dúvida, mas a gente tentar ao longo da história trazer possibilidades do motivo, né? Da resposta daquele mistério e finalizar com um talvez bem inesperado, assim, sabe? Ou esperado, só que com uma camada a mais, assim, sabe? Mas eu gosto, eu também, eu tenho um jeito muito metódico de pensar, então eu gosto de tudo muito amarrado, assim. Então, se você for ver na história, assim, aquilo que ele fala tá amarrado com aquilo que acontece no final, e tem um objeto que aparece, depois ele desenrola e se explica ali no final. Então, eu acho que tem isso, assim, eu acho que o mistério bom é você não fica só com uma dúvida que descobre no fim, né? Você desdobra aquilo em possibilidades para deixar o espectador pensando, mas será que é isso então? Era esse o motivo? Ah, não, acho que é esse agora. Ah, não, não, talvez seja esse. E no final, assim, você conseguir trazer a resposta de um jeito um pouco inesperado. Quando você consegue enganar todo mundo, assim, eu acho que é o grande sucesso, né? Mas nem sempre é possível. É difícil enganar totalmente, mas a gente pode É. dar uma viradinha, né? Sim, Trazer uma sim. informação nova, né? É, Que o exato, filme exatamente. faz, né? Ele faz Uhum. exatamente isso, né? Não vou dizer aqui o que que é, não dar Sem spoiler. spoilers. Vão lá assistir e realmente, né? Talvez assistir duas vezes, né? Seja uma boa prova, né? De um mistério bacana que você consiga aí, Isso. né? Eu acho que Depois. quando você termina o filme e precisa voltar para o filme, eu acho que você tem um mistério ali que a pessoa fala, ah, mas quem é? Mas eu acho que é isso. Quando a gente tem que voltar, é uma sensação que eu gosto de causar, eu gosto de sentir quando eu assisto e gosto de causar nas pessoas. E vamos falar um pouquinho desses atores maravilhosos que você trabalhou. Sim. Te falei, né? Adorei. Bem, o elenco todo, né, do filme busca representar essa energia jovem, né, ali do estrangeiro, principalmente do brasileiro, né, mas de outros estrangeiros também que estão ali morando em Portugal, né. Lisboa se tornou esse lugar mega cosmopolita mesmo. Então essas pessoas que estão ali dividindo apartamento porque o aluguel é caro, mas também tem essa curtição, né? Convivendo com essa galera do mundo todo. Então, assim, como é que foi para você, mais ou menos, esse processo de criação desse elenco, né? Dessas relações que existem entre eles? Como que isso foi surgindo? Bom, a gente fez, assim, por acaso, eu como roteirista acabei por participar bastante ali dos processos, assim, foi muito legal porque é uma coisa que eu gosto muito, eu amo estar no set, assim, então foi muito bom. E aí, por acaso, eu pude participar de algumas leituras, então a gente fez, né, algumas leituras com alguns atores, passamos por aí alguns testes, né, com português, com o elenco português, com brasileiro, e aí assim a gente foi ali identificando, né? Que falei, nossa, esse ator é perfeito para esse papel, esse para esse papel e tal. Então, primeiramente foi assim, né? A gente fez essas leituras e conseguiu ali encaixar esse grupo, que é um grupo muito bacana, nossa, eles são incríveis todos, assim. E aí depois, durante as filmagens, é, eu senti que eles se conectaram muito rápido, assim, se tornaram. A gente também filmou em pleno verão, estávamos todos muito alegres, Uhum. um sol maravilhoso para alegrar nossas vidas, aqui, apesar de ter ali uma pandemia ainda perto, né, já não tão no seu auge. E foi isso, assim, eu acho que a relação foi muito legal, eles foram muito abertos comigo, assim, a gente conversou muito, eu estive com eles em quase todos os dias de filmagem, quando foi aqui em Portugal, e foi maravilhoso, assim, eu realmente senti que o que estava ali no sentimento do personagem que eu tinha escrito realmente estava neles, né? É impressionante, é muito prazeroso você enxergar isso, né? Muito legal.
Ah, demais, demais. É uma emoção, né? Mesmo, como você Muito. falou. Ver a coisa que você batalhou ali para escrever, reescrever, sendo Sim. trabalhado, né? Por um ator. Eu já vivi um pouco essa situação de me emocionar, né? De ver o trabalho aí do ator e se emocionar ali no set. É. É muito legal mesmo. Eu me E, emociono todas as vezes que eu assisto o filme, assim, é muito impactante, né? Você perceber que as suas palavras ali num papel, né, elas viraram uma cena, com pessoas a falar, com uma equipe, enfim, é muito mágico, assim, não é inexplicável, assim, é muito mágico. para saber, só escrevendo um roteiro e Terminando o roteiro é muito importante. terminando. Que Aham. independente do que a gente escreva, é importante sempre terminar, assim. É porque a gente tem uma tendência enorme a começar e dizer, ah, não, mas isso não tá muito bom, vou fazer outro, vou fazer outro. Assim, se eu Sim. pudesse dar uma dica, terminem, façam e de repente, assim, corrijam ali daqui 2, 3 anos, mas façam, terminem, sabe? Olha, e essa era a próxima pergunta. Se você tivesse que dar um conselho para um roteirista iniciante. Então é esse, já está valendo como conselho? Esse é muito importante, assim, né? Porque a gente tem uma tendência, né, de protelar as coisas e de não acreditar naquilo. Mas, assim, nossa, eu acho que tem. É muito. Assim, o roteirista, ele tá num lugar muito complicado, né? O roteirista que não vai dirigir, né? Que não vai. Ele tá num lugar muito complicado porque ele tem que contar uma história e ainda convencer alguém a comprar a história, né? Isso quando você tá falando sobre a sua história, mas obviamente que você pode trabalhar em roteiros de outros projetos, né? Que eu acho que também é extremamente enriquecedor, assim. Mas eu acho que é muito importante que a gente não desista, assim. Existem, assim, o roteirista é aquilo que todo mundo fala, né? São 50 nãos, 100 nãos para você receber um sim, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que acreditar, é uma coisa que eu acho que a gente tem que buscar, acima de tudo, saber quem nós somos e qual é a nossa o que, por exemplo, eu me vejo hoje como uma roteirista imigrante e eu me sinto muito à vontade para falar sobre imigração. Então eu acho que encontrar, sabe, a sua voz, né, sobre qual é a sua voz interna aí, sobre o que você vai falar para o mundo. Quando você identifica isso, eu acho que você consegue contar histórias com mais clareza, né? Por exemplo, qualquer roteirista, qualquer roteirista e diretor que você tenha assistido muitos filmes, você consegue perceber que ele tem uma coisa em comum em todos os filmes, assim. Tem ali uma voz, um jeito específico, assim. E eu acho que a gente precisa saber, sabe? Saber que voz é essa, saber sobre o que a gente quer falar, sabe? Na camada mais profunda. E quando a gente sabe disso, a gente pode fazer um romance, depois uma comédia, depois um suspense, mas essa voz, esse assunto, né? Ele tá claro pra gente. E eu acho que é importante também escrever sobre aquilo que você tem domínio. É uma coisa que eu já escutei em vários cursos e eu concordo super. Quando você sabe sobre o que você está falando, né? Quando você, por exemplo, você vai escrever sobre um pintor. Se você pinta, se você fez curso de pintura, se você convive com pintores, você vai construir um personagem, uma história muito mais real, muito mais, né, com nuances, né, que vão captar muito mais ali o espectador do que você começar uma história sobre algo que você não está familiarizado, assim. Então eu acho que basicamente é isso. Foram várias sugestões, não uma só. Vários conselhos valiosíssimos. E esse último, então, de escrever sobre o que conhece, eu acho, assim, cirúrgico, né? Porque não quer dizer que você só possa, né, digamos, esse exemplo do pintor, né? Ah, então eu tenho que ser um pintor para escrever sobre pintor. Para mim quer dizer que você tem que, no mínimo, ir atrás, né? E Sim, conhecer e buscar, né, o seu desenvolvimento pessoal também, e estudar sobre o que é um ser humano, né? E para sim, você escrever sobre os seres humanos complexos, né? sim. Buscar referências, né? Não é só saber formatar um roteiro, Nossa, né? não mesmo, né? Recentemente teve o roteiro do Nolan, o Oppenheimer, ele escreveu em primeira pessoa, né?
Que é uma coisa assim que teoricamente não se pode fazer. Então eu acho que assim essas questões são meio relativas de estrutura. É você ter muita certeza do que você vai fazer, né? E às vezes usar a estrutura a favor daquela história, né? Porque nesse caso Perfeito. de Oppenheimer ele quis fazer isso para focar que a história era pelo ponto de vista do próprio ali, do próprio físico. Então, eu acho que isso, se a gente não sabe muito bem sobre o assunto, é muito importante mesmo que a gente entenda e busque para isso, para criar esse personagem complexo, assim, porque é isso que atrai, né? É isso, você se apaixona pelo filme quando você se apaixona pelo personagem, assim. Eu acho que tem muito disso, assim. Perfeito. E olha, já que você é uma roteirista imigrante, como você mesmo colocou, como que você está vendo esse cenário das produções luso-brasileiras a partir de agora? Olha, eu acho que está muito forte, né? Acho que primeiro porque temos muitos brasileiros aqui e não para de aumentar o número, assim. Acho que eu brinco que cada uma pessoa que vem para cá, ela traz mais 10, né? Vem você, aí vem a mãe, aí vem a amiga. E então a gente está assim crescendo muito aqui. E aí isso faz com que também haja uma conexão, né? Portugal, na verdade, consome muito, 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 muito conteúdo brasileiro, assim, de novela, de música, muita coisa. A gente no Brasil não faz, né, muito isso, não se sabe muito o que está acontecendo. Aqui a gente sabe tudo sobre a política do Brasil, tem mesmo muitas notícias, mas eu acho que agora existe essa ligação, né? A gente até vê que nas novelas brasileiras agora sempre tem um personagem português, mais do que nunca, né? Então eu acho que assim só tende a aumentar, né? O nosso filme, a Paramount, foi o primeiro filme que a Paramount investiu em Portugal. Então eu acho que tá assim, tem Olha, muita coisa que não tinha, né? Que tava um pouco essa coprodução ainda estava um pouco, né, no início, mas eu acho que agora está bem forte. E existem muitos editais, né, que também ajudam e colaboram, editais de coprodução Brasil-Portugal. Então aí também tem uma oportunidade muito grande da gente trabalhar essas histórias luso-brasileiras, né? Né, precisamente aí também sobre imigração, porque se a gente está contando histórias de brasileiros aqui, a gente de uma forma ou de outra está falando sobre imigração, né? Isso acaba sendo inevitável. perfeito. É um espaço grande, né? Que está aí aberto para ser também para ser ocupado, né? Então, que Sim. bom você tá aí. E, bem, aquela pergunta final, aquela pergunta de curiosidade sobre o futuro. E aí, seus projetos, roteiros da Juca Lejan, quando que eu vou ver aí? Em breve? Como é que estão os projetos? Olha, o Amo-te Imenso foram aí 5 anos, né? Eu espero que o próximo não, não seja, não leve 5 anos, mas a gente sabe que esse universo tem sempre um processo muito longo, assim. Mas eu tenho um projeto que também, né, é sobre imigração, né? É uma série que eu estou desenvolvendo sobre brasileiros em Portugal. E eu espero que em breve eu possa falar mais sobre isso, em breve a gente possa assistir, né? Estou aí caminhando nos primeiros passos, nos primeiros acordes aí dessa música que um dia torço muito para que não 5 anos, mas talvez uns 3 no máximo a gente possa assistir. Mas é muito bom, né? É um caminho longo, né? A gente sabe que Tem que ter é. muita paciência. Se você faz longa, se você faz série, assim. E é sempre importante ter mais de um projeto, porque é aquilo. Enquanto um tá no forninho, daí tem uma outra coisa que já tá no meio do caminho, e tem uma outra que já tá a ser lançada, né? Então a gente tem sempre que trabalhar nisso. Mas eu tô bem focada nessa série, que são sobre brasileiros em Portugal. E basicamente por enquanto é o que eu estou fazendo. Assim, tem algumas outras ideias assim surgindo, algumas anotações, mas assim, nada muito ainda certeiro. Maravilha, Ju. Olha, obrigado por toda essa, nossa, respostas maravilhosas que você deu aqui, elucidou muita coisa. Vai ser
uma verdadeira aula aí para todo mundo que assistir e também muito legal para poder te conhecer melhor, né? Muitas coisas que eu também não sabia, não tinha ideia, hein? Olha que a gente já se Sim. conhece. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço aí a oportunidade de poder falar um pouquinho, contar um pouquinho da história. Convido vocês a assistirem o Amo-te Imenso. Quem estiver no Brasil, o filme está disponível pelo Telecine, né? Dá para acessar pela Amazon, pela Globoplay, enfim, tem alguns caminhos aí que é possível ver. E aqui em Portugal também é possível ver no cinema, mas também brevemente ele deve estar em algum streaming também. Muito, muito obrigada, Pedro. Adorei a nossa conversa. Valeu, Ju! Valeu.